Olá, amigos, bem-vindos ao canal do Matemática Space. Aqui é o professor Breno Moura e hoje eu queria conversar com vocês novamente sobre MMC. Aqui no canal tem um vídeo em que eu explico o que é MMC, para que serve e como nós calculamos. Nesse vídeo hoje, nós não vamos ficar tanto na parte teórica e vamos ver a aplicação prática dele em uma conta, em uma operação, né? Para que ele realmente serve. Então você já vai deixando o seu like aí, se inscreve, né? Para receber as nossas notificações e vamos lá. Então, MMC significa mínimo ou menor, múltiplo, comum. E aonde é que nós usamos o MMC? Nós usamos o MMC quando eu tenho uma soma ou uma subtração de frações. Por quê? Porque é o seguinte, não é em toda soma e em toda subtração que eu vou usar o MMC. Vai ser só nas somas e subtrações de frações que tenham denominadores diferentes. Por que isso? Porque frações em que eu tenho o denominador diferente, elas complicam o meu jeito de fazer a conta. Quando eu tenho denominadores iguais, fica muito mais fácil. Vou fazer aqui um exemplo bem simples de uma soma de frações com denominadores iguais. Vamos supor que eu tenha aqui 2 quartos mais 1 quarto, que vai dar igual a... Vamos calcular. Então, eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. Como é que eu vou somar 2 quartos mais 1 quarto? Simples. Como eu tenho denominadores iguais, eu simplesmente vou conservar ele e vou somar apenas os numeradores. Conservo o denominador que é igual e somo os numeradores. Então, 2 quartos mais 1 quarto. Conservo o 4. Tá aqui, só repito, não somo eles. E faço 2 mais 1, 3. Eu tenho 3 quartos. Bem simples, né? 2 quartos mais 1 quarto, denominadores iguais. Conservo o denominador e somo só os numeradores. Se fosse uma diminuição, mesma coisa. Eu conservaria o 4 e diminuiria os numeradores. No caso, seria 2 menos 1, que daria 1. Então, quando eu tenho uma soma ou uma adição de frações com denominadores iguais, fica bem fácil. Agora, o problema é quando eu tenho frações com denominadores diferentes. Por quê? Mesmo que eu some os numeradores 2 e 4, eu não posso fazer isso com os denominadores. Eu só posso fazer se eles forem iguais. E aí é onde entra o MMC. No MMC, eu vou calcular o MMC dos dois denominadores que eu tenho aqui. E o MMC desses dois vai ser o meu novo denominador. Eu vou reescrever essas duas frações, colocando elas sobre um mesmo denominador que vai ser o MMC. Então, na prática, a gente vai entendendo melhor isso. Vamos então calcular o MMC de 3 e 10. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, bem aqui no cantinho, MMC de 3 e 10. Tem o 3 e o 10. Então, se você acompanhou o último vídeo lá explica bem detalhadamente como é que nós calculamos o MMC. Eu coloco os dois números que eu quero aqui, com essa divisória ao lado,
E eu vou simplificar esses números, dividindo eles pelos menores números que eu achar, até que eles cheguem em 1 na unidade. Então, eu não vou dividir por 1, porque até que 3 e 10 divide por 1. Mas dividindo 3 por 1 dá 3. 10 por 1 também dá 10. Então, divide, mas não simplifica, não diminui. Continua o mesmo. Então, eu tento com o próximo, que é o 2. 3 não divide por 2, mas o 10 divide. Se pelo menos um número, um dos dois dividir, então eu prossigo. Então, meu primeiro fator vai ser o 2. Aí, olha só. 3 não divide por 2, baixo o 3. Não tenho o que fazer. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Já simplifiquei. Você vê que o 3 não simplificou, mas o 10 eu cortei a metade. Já está mais perto de 1. E aí eu continuo. Eu me pergunto, ainda dá para dividir novamente por 2? Não. Por quê? Porque tanto o 3 quanto o 5 são números ímpares. E eu só posso dividir por 2 números pares. Então, como não dá por 2, eu tento com o próximo número, que é o 3. O 5 não divide por 3, mas o 3 sim. O 3 divide por ele mesmo. Então, se um dá certo, eu vou por 3. Eu sempre repito. 3 dividido por 3 dá 1. Opa, ó. Tá vendo? Já chegou em 1. Então, essa fileira aqui já morreu, já acabou. O 5 não divide, eu baixo. Continuando agora, simplificando. Aqui o 1 não mexe mais nada, então só o 5. 5 não divide por 3. Com o próximo 4, 5 também não divide. O 5 só vai dividir por ele mesmo. Então, eu abaixo o 1 que eu tenho aqui, não mexo mais nele. 5 dividido por 5 dá 1. E cheguei onde eu queria. Simplifiquei até a unidade. A primeira parte do meu cálculo eu concluí. Simplifiquei os números. E para descobrir o MMC, eu vou focar agora nesses fatores que eu usei para dividir. O 2, o 3 e o 5. O que é que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicá-los. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 5 dá 30. Consegui o meu MMC. O MMC de 3 e 10 é o 30. Pegaram a sequência? Coloco aqui nessa formação uma barra, simplifico até chegar em 1 os dois, multiplico os fatores e aí eu tenho o MMC. E o meu MMC 30 vai ser o meu novo denominador, que vai substituir o 3 e o 10. Olha só. Reescrevendo, eu posso colocar bem aqui. Minha fração com o novo denominador, que é 30. Mas não é só isso. Como é que nós vamos transformar 2/3 e 4/10 em uma fração com denominador 30? Desse modo. Ó. Eu vou pegar o 30, dividir pelo o denominador de cada fração, dividir pelo denominador, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, ó, 30 dividido por 3 dá 10. O 10 eu vou multiplicar pelo numerador 2. Então, 10 vezes 2 dá 20. Esse 20 eu coloco bem aqui sobre o 30. Entenderam o que a gente fez? 30 dividido pelo de baixo, que é 3, dá 10.
e 10 vezes o de cima, que é 2, que dá 20. Eu baixo o meu sinal de mais e vou fazer a mesma coisa agora com o 4 décimos. Vou pegar o 30. 30 dividido por 10 dá 3. E 3 vezes 4 dá 12. Olha só. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. E aqui eu tenho agora 20 sobre 30 mais 12 sobre 30. Eu poderia até escrever dessa forma, para simplificar. Aqui embaixo, né, ó, é a mesma coisa de 20 sobre 30 mais 12 sobre 30. Não. Veja só, uma coisa interessante. 20 sobre 30 mais 12 sobre 30 não são frações diferentes de 2 terços e 4 décimos. Não são. São as mesmas frações escritas de um jeito diferente. Se você pegar, por exemplo, lembrando que toda fração é uma divisão, se você dividir 4 décimos 4 por 10, você vai ter 0,4. Se você dividir 12 por 30, você também vai ter 0,4. Se você divide 2 por 3, você vai ter 0,66666. Mas se dividir 20 por 30, também vai ter 0,666. Ou seja, essas frações, elas são equivalentes. São as mesmas frações. Aqui o 20 sobre 30 é o mesmo 2 terços e o 12 mais 12 sobre 30 é o mesmo 4 décimos. Só que escritos sobre o mesmo denominador, sobre um denominador comum. Por isso que não faz diferença se derem números muito diferentes. Voltando aqui para essa parte, aqui eu fiz só para mostrar. Deu 20 mais 12 sobre 30. Boto aqui a minha reta da fração. O denominador, simplesmente repito, o 30. E somo 20 mais 12, que dá 32. Então, 32 sobre 30 é o resultado da minha soma de frações. 2 terços mais 4 décimos dá 32 sobre 30. Então, esse é o uso do MMC. Parece um pouco complicado ter que fazer toda essa continha para descobrir ele e depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima e somar, mas é tudo uma questão de prática. Vão sair mais vídeos aí com exemplos também com diminuição de frações, mais exemplos desses para vocês irem pegando o jeito. Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo e é isso por hoje. Até a próxima.